Mas a gente não pode se acomodar, né? Ah, mas é o que dá pro Santos fazer. Ah, mas você fica se iludindo. Ah, mas é o dinheiro que o Santos tem. Cara, prometeu ter mais dinheiro. Eu tenho um parâmetro que é um pouco exagerado, mas eu exagero meus parâmetros até para poder controlá-los. Se o Palmeiras, o Flamengo, o Galo não foram atrás de um cara, eu já olho meio assim, pô, é esse o nível que a gente vai ter que se vender mesmo? A única briga com o Mendoza, segundo a matéria do UOL, foi com o futebol árabe. Pô, o Rodinei pelo menos foi pra Europa, né? Foi ganhar dinheiro lá no Olympiacos. A nossa única briga é com o futebol árabe. A gente tá desesperado, a gente tem que dar contrato longo para um jogador que não foi até o ano passado, veja, não foi até o ano passado tão decisivo assim. No melhor ano da carreira foi rebaixado, querendo ou não. A nossa realidade é essa, a gente vai normalizar ser médio. E aí a gente vai para uma matéria do Globo Esporte do dia 3 de dezembro, ou seja, há 5 dias, que é o seguinte: Santos projeta aumento em premiações, com ao menos vice do Paulista, ousado, e sexto lugar no Brasileirão. Ou seja, a previsão de orçamento do Santos é que o Santos termine em sexto no Brasileirão. Não é com o Messias e Mendoza, gente. Assim, eu falo de coração, torço para ambos darem muito certo. Acho que o Mendoza tem mais chance ainda se tiver um papel mais limitado, e que a gente já vai falar sobre isso. Se tiver um papel limitado, tem mais chance de dar certo. Mas não são contratações para mudar o time que foi 12º e no ano passado, temporada retrasada, brigou contra o rebaixamento no Paulista, brigou duas vezes no Paulista, brigou no rebaixamento contra o Brasileiro uma vez também. Não é jogador para mudar essa realidade. De salário, segundo o UOL, o salário será dos maiores do elenco. Ó. Vamos ao parágrafo aqui. Ele terá um dos maiores vencimentos do elenco em patamar semelhante ao de Sanches e de Soteldo. Preocupante, não é ídolo, muito menos tem história no futebol para isso. Então, isso indica o quê? Que o dinheiro suposto que existe agora para investimento está sendo gasto no Mendoza mesmo, não é ninguém nível acima. O poder da pomada, ele foi testado algumas vezes durante a temporada 2023 e se provou inútil. Na internet é muito normal, comum, você valorizar os seus acertos e tentar esconder os seus erros. Eu juro por tudo que eu tento não fazer isso aqui no 20 Santos. Tanto que eu sempre falo, tomara que eu queime a língua, tomara que esse jogador contratado que eu tô falando que não é uma boa ideia jogue muita bola. E dificilmente eu volto e falo, tirando nas questões táticas pré-jogo, que eu não faço sempre, então acho que dá pra gente brincar. Pô, lembra esse cara que eu falei que ia ser bom? Ele é bom. É muito óbvio, pra que eu vou querer ser esse cara que acerta? Também nunca vou falar de um canal concorrente, sempre lembrando que a grande maioria dos canais santistas, eu sou um grande apoiador, acho que tem espaço para todo mundo. Ah, esse cara errou, essa moça errou. Não, todo mundo vai errar, todo mundo vai acertar. Mas também não acho que a gente precise ficar jogando na cara quando acerta. A gente está aqui para conversar com vocês que são o público, que são os nossos amigos, e eu sempre tenho que tratá-los assim. Mas, porém, contudo, todavia, em raras ocasiões, a vontade de falar eu avisei, me ouve, é muito grande. Eu tô caindo nessa tentação agora, que foi o que vocês viram em preto e branco antes de eu me proteger aqui com a minha pomadinha. Era muito óbvio que o Mendoza, que graças ao bom Deus, bom Buda, bom Alá ou bom qualquer outra entidade religiosa do seu bom grado, ou nenhuma entidade religiosa, se você não tem religião e tá tudo bem, foi embora. Mendoza rescindiu seu contrato com o Santos, 20% dos direitos econômicos
ficam ainda com o clube, no caso de uma transferência futura, mas ele, a partir deste momento, desta segunda-feira, é oficialmente jogador do turco Adana Demirspor, que é um time que eu nunca tinha ouvido falar até semana passada, quando esse boato surgiu, e que eu espero continuar sem ouvir falar a partir do momento que este vídeo acabar de ser gravado. De qualquer maneira, o Adana Demirspor é um dos times, por mais que eu não queira ouvir falar, que eu vou torcer para que seu torcedor seja muito feliz. Depois, claro, do Mendonça ser embora. Eles fizeram essa boa ação, eles foram nossos amigos, nossos irmãos. Então eu espero que os torcedores que nos próximos tempos vão sofrer com a presença de Mendonça consigam se divertir após sua saída no futuro. O Santos, ou melhor, aquele inominável que geria o clube até dezembro do ano passado, e seus parceiros do incapaz CG, além de diretores e de outras funções, acharam uma boa em dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, ainda como segundo contratado para a temporada 2023, acharam uma boa Mendonça. Era óbvio que não era uma boa. Um cara que teve passagens pífias por Corinthians, por exemplo, até pelo grotesco Ajaccio da França, ou sabe Deus como é que fala isso. Um jogador conhecido por velocidade sem correr, um jogador conhecido por uma quantidade grande de finalizações, e aí eu digo porque no Ceará em 2022 ele realmente teve uma quantidade grande de finalizações em um time rebaixado. Em 2023 ele conseguiu nem ter uma quantidade grande de finalizações e ser rebaixado de novo. Nos últimos 2 anos, o time que tinha Mendonça no Campeonato Brasileiro caiu. O segundo foi o Santos. E ele tem culpa, sim. Claro, não, o maior culpado é aquele lá ainda. Símbolo maior, pra mim, é o Meia, que foi jogar no Sport, como eu falei no vídeo dele. Mas Mendonça faz parte, ou fez parte, ou foi o primeiro passo da construção do time mais grotesco da história do clube. Isso não pode ser esquecido de maneira alguma. Como eu falei demais, vamos fazer uma pausa e vamos fazer um unboxing, que me ensinaram nos comentários. Eu não sei fazer isso, eu não tenho talento publicitário, mas chegou, né, pra mim. Copo térmico, vibe. Hoje eu tô na vibe carnavalesca, festejando, né, o fim da passagem de Nada Speed Mendonça, Slowly Mendonça, pelo Santos, na vibe carnavalesca. O copo térmico vibe da Gold Case chegou. E vamos abrir e vê-lo pela primeira vez. Muito bem protegido. Preto. Plastiquinho envolvendo a tampa. Opa, quase derruba a tampa, não derrubei a tampa. Tirei o plastiquinho. Coloquei no copinho. O copo térmico da Gold Case. Como é o nominho? Felipe, me chamo Felipe por acaso. E este é o Eu Vim de Santos. Tem a Gold Case como parceiro. Agora eu tenho um belo copo térmico para se juntar à minha garrafa térmica. Gostei. Tomarei muita água no pós-futebol de segunda-feira com o meu copo térmico da Gold Case, que você pode ter também entrando aqui no QR Code, aproveitando o desconto, o frete grátis, ou no link da descrição aqui embaixo, tá certo? Gold Case. Mendonça. Um cara que dividiu a torcida, que desde o primeiro momento se viu dividida entre apoiadores, ou melhor, apoiar todo mundo tinha que apoiar, porque entra em campo pelo Santos a gente apoia. Entre fãs de Mendonça, que acharam uma boa contratação, e os não fãs de Mendonça, que acharam uma péssima contratação. Eu, por exemplo, já contei aqui, passei por uma situação na qual eu fiquei muito triste, em que um cara, um grande santista, que trabalha em grande espaço da mídia, me mandou DMs no Instagram, realmente bravo com a minha opinião sobre o Mendonça, e que eu estava errado e tudo mais. E eu fiquei até sem graça, porque, pô, eu sou um cara da paz, não quero brigar com ninguém. E a gente rolou uma discussão e tal, mas eu devo ter falado pra ele, se não falei, falo agora. Eu queria que você estivesse certo, mas você não tava e foi muito triste. O cara conseguiu dividir a torcida e no fim deixar a torcida deprimida e vivendo o pior dia nas nossas vidas esportivas. Então isso foi um erro e... Cara, por quê, né? Eu sempre falo que eu tenho um top 3 haters, que eu jamais vou falar o nome aqui. São caras que eu sei que vivem
de me odiar se alimentam do ódio pela minha pessoa, é divertidíssimo. O Twitter deles é divertidíssimo. E um deles é um cara meio pancada das ideias que ficava me enchendo o saco. Você fala do Lucas Braga? Ele é ruim. Você não fala do Lucas Braga, ele é ruim. O Mendonça é bom, elogia o Mendonça. Eu elogia pelo quê? Fez agora a Ferroviária. A gente empatou com a Ferroviária rebaixada. O Santos empatou com a Ferroviária, que foi rebaixado no Paulista. Mas o Mendonça fez gol. É ruim. Não fez mais nada, não tinha mais, fez o gol. Tá bom, já entendi. Calma. Vamos esperar o longo prazo. O longo prazo foi rebaixamento. O Mendonça fez um brasileiro pífio. O Mendonça fez um brasileiro horroroso. O Mendonça só não virou lateral porque o Lucas Braga tava lá. Senão muita gente, eu recebi o ano inteiro, principalmente no segundo semestre inteiro. Será que não dá pra improvisar o Mendonça de lateral porque ele corre? Ele não corre, ele não chuta, ele não faz nada. E aí tem toda a questão que mais me incomodou. Que ele era ruim, a gente percebeu rápido. Que não sabia jogar bola, a gente percebeu rápido. Que era inútil, a gente percebeu rápido. Mas tinha a questão da postura. Se o meia lá que jogava com a 23, cujo vídeo, numa grande coincidência, teve 23 minutos, jogaram isso pra mim nos comentários. Não é, foi de propósito que o vídeo tem 23 minutos? Não, inclusive eu tinha esquecido que ele era o 23 e não o 20. Foi uma grande coincidência, o mundo tem dessa. O camarada aí colombiano, Mendonça, o Bruno Lima, na época que ele tava no resenha, falava muito disso. E eu falava aqui no canal sobre como a gente que vai no estádio às vezes vê coisas que quem não vai no estádio não vê. Porque a gente tá vendo ali pessoalmente, no estádio você depende das câmeras, é só por isso. Não é que a gente é melhor, abençoado, nem nada. É só porque a gente tá vendo coisas que as câmeras não filmam. E o Bruno falava muito isso e eu falava um pouco aqui no canal. Fora da câmera, o Mendonça tá andando. E o Bruno falava, fora da câmera, o Mendonça tá sorrindo, olhando pro nada, alheio à realidade. Sorrir faz bem, não tem nada contra. Eu tinha uma ex, olha onde eu vou, em 2000 e bolinha, que ela sorria pra tudo. E a gente tava brigando, ela tava sorrindo, eu ficava... O que tá acontecendo? Ela sorria pra tudo, meio alheia à realidade. E o Mendonça era meio ela pra mim. Eu não sei se ele tá se importando, se ele tá bravo, se ele tá animado. Eu não sei onde ele tá. Ele tá o tempo inteiro. Isso é muito bom, né? Trocar uma ideia com ele, tá sempre feliz. Mas eu não sabia ler o cara. Ele tá sempre sorrindo, não se preocupa com nada. Por quê? Como é que uma pessoa é tão sorridente assim? Meio alheia à realidade. E ele tava alheio à realidade, ou ele não liga pra realidade, e mesmo assim, e de novo, eu não coloco a mão no bolso de ninguém, assinou o contrato, tem que pagar, mas mesmo assim o Santos ofereceu um salário absurdo, como se ele fosse herói, como se ele fosse cereja do bolo, como se ele fosse o bolo aqui, no nosso caso, que é o ponto principal. Que erro grotesco. E eu acho que a gente tem que falar nessas horas de saída sobre isso, e bater na tecla, e bater forte no erro, porque senão a história se repete. A gente não pode esquecer. Então, quando o Marcelo Teixeira, ou o próximo, contratar um atacante bagre, conhecido pela velocidade de um time rebaixado, eu vou aparecer aqui e falar, vocês lembram do Mendonça? Você está cometendo o mesmo erro. Não cometa o mesmo erro. Está na história do Santos. Mendonça nos rebaixou. Eu me vesti de carnaval, foi a única coisa que tinha aqui em casa, para celebrar essa saída. Eu passei pomada no braço em vídeo para que se lembre o quão grotesca foi a ideia, o quão bizarra foi a execução e o quão triste foi o final da passagem dele pelo clube.